torcedor alvinegro, tudo bem com vocês? Aqui que fala é Thiago, seu crítico alvinegro. Gostaria de agradecer agora os meus 314 inscritos pelo carinho com que me recebem sempre para ficarem bem informados sobre as principais notícias do nosso curioso. Como vocês podem ver, Thiago, crítico alvinegro, está acamado, tá? Por conta de uma gripe rigorosa que acabou sobrevindo sobre mim. Desmarquei um compromisso que estaria realizando hoje com um amigo Bruno Soro, tá? No canal Thiago Crítico. O amigo estaria participando junto comigo da live, mas infelizmente por conta de problemas de saúde, eu, Thiago Crítico, não estarei realizando essa live, pois não me sinto apto para tanto. Mas para não deixar vocês sem notícias, né, do nosso glorioso Botafogo aqui, vou ler rapidamente para vocês algumas notícias para vocês ficarem bem informados. Matérias do Lance, Fogolnet, IG e também do UOL falam aí sobre a possível negociação entre Botafogo e o zagueiro, o ex-zagueiro em atividade, se é que podemos chamar assim, o zagueiro Dedé, que informou que se diz apto para jogar e explica a situação com o Botafogo. Houve apenas uma conversa informal com a preparação física do clube, mas não houve aí propostas do Botafogo, nem tampouco o interesse explícito, né, do Botafogo em contar com o jogador. Apenas aí conversas informais que ainda não resultaram em nada, deixando o futuro do atleta aí em aberto, tá? Matéria do Lance diz o seguinte: Botafogo recusa jogadores oferecidos por Corinthians e pede dinheiro para negociação. Fica cada vez mais difícil a saída do zagueiro Canu, e um zagueiro que demonstra aí que não tem mais o interesse, nem tem, como muitos dizem, tesão necessário para envergar essa camisa alvinegra. Então o Botafogo deve aí tratar de alternativas para fazer com que ambos saiam daí de uma futura negociação satisfeitos. Tanto o atleta, que gostaria de ir para tomar outros ares, assim como fez o Marcelo Benevenuto com sua saída para o Fortaleza, como também o Botafogo, que carece aí, necessita de investimento e aportes financeiros, e não gostaria de ver acontecer o mesmo que aconteceu com a saída do Rafael Navarro para a equipe paulista do Palmeiras. Então, se o Corinthians colocar algum dinheiro nessa negociação, além de jogadores que realmente possam vestir essa camisa alvinegra, mais o perdão da dívida, né, do empréstimo dos 3 jogadores citados ao longo das matérias aí, o caso do Moisés, o Jean e do zagueiro Iago, que sequer jogou pelo clube, o Botafogo pode aí abrir negociações de verdade com o clube, o Sport Clube Corinthians Paulista, e enfim resolver essas pendências, né, tanto com o seu jogador que não quer permanecer no elenco, como também aí fazendo um fluxo de caixa que se mostra interessante aí para o novo investidor do Botafogo, John Textor. Falando em negociações também, temos a questão da matéria do Fogolnet, que fala a respeito das saídas de Varley e Rafael Moura, que estão de saída, além da possível também quebra de contrato com o meio atacante Massinho, que na última temporada jogou por empréstimo a equipe do Vitória, que atualmente irá disputar o campeonato da Série C do Brasileirão em 2022. Vou ler essa matéria, galera, porque é uma matéria mais curta, tá? Pois eu estou evitando aí, tá? Gastar, se é que podemos dizer assim, a minha voz, para que nos próximos dias possa aí realizar algumas lives, né, falando a respeito do nosso glorioso, e para que você que é torcedor do canal e um dos incentivadores, né, do Thiago Crítico, possa aí continuar recebendo notícias interessantes do nosso glorioso. Matéria do Fogolnet diz o seguinte: Varley e Rafael Moura estão de saída do Botafogo e Massinho também não deve ficar. O Botafogo não terá Varley, Rafael Moura e Massinho na próxima temporada. A informação é do repórter Thiago Veras, da Rádio Tupi. Em relação a Varley, a proposta realizada pelo Botafogo ficou próxima da atual, o que não agradou ao jogador, segundo o site.
o clube pretende investir em outros atletas com a melhor qualidade. Já Rafael Moura está em fim de contrato e não renovará. Já Massinho vai rescindir ou ser emprestado outra vez para alguma outra equipe. Participaram dessa matéria e são as fontes da redação Fogonete e o Twitter do Thiago Veras da Rádio Tupi e também o GE, o Globo Esporte. Vice do Botafogo explica aumento. Galera, notícia interessante, tá? Aqui estávamos agora há pouco falando a respeito da possível negociação do zagueiro Canu com a equipe do Corinthians, né? Uma matéria chamou a atenção aqui de nós torcedores alvinegros, tá? E que causa aí revolta por grande parte da torcida. Vice do Botafogo, Vinícius Assunção, explica aumento para Canu. Abre aspas, cumpriu metas individuais e coletivas como o acesso. Com multa rescisória de 40 milhões de euros, algo em torno de 250 milhões de reais para o exterior e de 70 milhões de reais para o mercado nacional, Canu tem chances de sair de graça do Botafogo ao fim da temporada 2022. A partir de julho, já pode o atleta assinar um pré-contrato, com o que preocupa a torcida botafoguense. O Botafogo recentemente deu um aumento salarial a Canu sem extensão de seu vínculo contratual. Segundo o site Fogo na Rede, o vice-presidente Vinícius Assunção explicou a questão. Ele tinha metas a cumprir em contrato, metas individuais, por exemplo, baseadas no scout defensivo, tantos cruzamentos cortados, tantas interceptações e etc. E metas coletivas também com o elenco. Ele e vários jogadores tinham como meta coletiva o acesso à primeira divisão. Com isso, receberam reajustes salariais pelo objetivo alcançado. Se ficarmos na Série B, o orçamento será X. Se subirmos, como o orçamento aumenta, é possível aumentar os vencimentos, salientou Vinícius ao Fogo na Rede, o que aconteceu. Canu, jogador de 24 anos, desperta aí o interesse do Corinthians, que fez proposta oficial ao Botafogo, mas nada que incluísse aí algum valor financeiro pelo atleta, apenas o empréstimo de jogadores ao longo de um ano, ou melhor dizendo, uma temporada, mais o perdão da dívida do Botafogo para com o clube, que gira em torno de 2 milhões e 800 mil pelo empréstimo dos 3 jogadores citados, Moisés, o Jean e o zagueiro Iago, que mal tiveram aí chances no Glorioso. Há sondagens então de fato, mas nada concretizado, fechado conosco, explicou Vinícius Assunção. A matéria tem aí as fontes do Fogonete e o site Fogo na Rede. Outra notícia que deve ser salientada é esta aqui. Cadê? Comentarista sobre John Textor diz o seguinte: fico abismado que tem uns caras que são contra. O Botafogo assinou um pré-contrato e está perto de ser adquirido no modelo da Sociedade Anônima de Futebol, a SAF, pela Eagle Holding, do empresário norte-americano John Textor. Entretanto, há críticos aos projetos e estes foram cornetados pelo comentarista Ronaldo Castro do programa Os Donos da Bola da Rede Bandeirantes de televisão. Temos que torcer para dar certo. Botafogo é tradição, é orgulhoso. Não pode ficar na situação que está. Ganhou a Série B, mas com qual time vai disputar a Série A? Fica o Rodrigo Maia falando que é pouco, bota do bolso dele então. Já Carlos Augusto Montenegro disse que tinha 700 milhões, por que não colocou? Fico abismado que tem uns caras que são contra. Ainda nem começou e fica dizendo que não vai dar certo. Tem que torcer para dar certo. Botafogo ser forte, chega de ser o time dos anos 60. É o glorioso, sempre participou de jogos importantes e decisões, não pode ficar como está. Os 400 milhões de reais de aporte vão ser destinados ao futebol. A empresa soma então o futebol do glorioso, o que faturar vai ter 20% para pagar os credores. Vamos torcer, sou extremamente favorável que o Botafogo monte uma boa equipe e faça boas campanhas, porque a torcida comparece em peso. O maior exemplo é que já era campeão e botou 35 mil pessoas no estádio Newton Santos, mas tem que ter time, destacou Ronaldo Castro
da rede de TV, a Rede Bandeirantes. O comentarista fez ainda algumas ressalvas em que fala a respeito do projeto que tem que ser lucrativo para ambas as partes. O cara é milionário, mas não joga dinheiro fora. Vai querer dobrar o seu investimento lá. Nenhum empresário coloca 400 milhões e pronto, tem que ter retorno. Garantias. Não está dando R$ 1.000, está dando 400 milhões. Tem que se pensar direitinho o que vai ter de respaldo para o empresário. O que o Botafogo pode proporcionar a ele, completou então Ronaldo. As fontes dessa matéria são da redação Fogonete e os donos da bola. Cadê? Ainda falando sobre a questão dos aportes financeiros, né, do empresário norte-americano, né, o John Textor, o Botafogo tem aí uma notícia interessantíssima. O Botafogo pode ter orçamento de 200 milhões por ano para o futebol. Botafogo pode ter, então, orçamento na casa dos 200 milhões de reais ano para o futebol com John Textor, algo muito significativo. Botafogo pode mudar sua condição financeira e seu poder de investimento. A chance do orçamento para o futebol cerca de ser de 200 milhões de reais anuais após o acerto com a Eagle Holding do empresário americano John Textor na Sociedade Anônima do Futebol Alvinegra. A informação foi dada pelo jornalista Gustavo Poli em podcast no GE, de acordo com o canal do Thiago Franklin. É algo capaz de mudar completamente o patamar. Em breve já está até começando a discussão da próxima venda de direitos e liga. Então, estar sólido é importante para não aceitar qualquer coisa. Nessa transição, o Botafogo aceitou para o Campeonato Carioca, que foi horrível ano passado e vai ser horrível também este ano. Se tiver grana, o que esse ano não tem para pagar o salário de janeiro, a primeira coisa que se ouve falar é que vai ter aporte de empréstimo para resolver as pendências atuais, mais urgentes. O clube muda de figura e passa a respirar. A gente ouve que o orçamento anual foi conversado para o futebol e é na casa dos 200 milhões de reais, o que envolve encargos e base. Se for folha de 10 milhões de reais por mês, já é 3 vezes ou 4 vezes mais que o atual. Já coloca o Botafogo em patamar muito acima das possibilidades atuais, explicou Gustavo Poli. Esta matéria da redação Fogonete e também no GE, com participações aí de Thiago Franklin e do jornalista Gustavo Poli. Galera, para encerrar, vou falar a respeito do Dedé e também do Vinícius Lopes, o possível aí novo reforço do Botafogo. Vinícius Lopes, atacante, né, de lado, que vem da equipe Esmeraldina de Goiás, tá? E a matéria a seguir que eu vou ler para vocês é sobre o Dedé, zagueiro ex-Cruzeiro, que tenta cavar uma vaguinha no Botafogo, o novo milionário da hora. Dedé diz que teve apenas conversas com o departamento do Botafogo e nega negociação. Abre aspas, não está em pé nenhum. Cadê? Sem atuar desde o fim de 2019, Dedé está se condicionando fisicamente para voltar a jogar na temporada de 2022. Antes cotado para ir para o Botafogo, o zagueiro foi perguntado sobre a negociação com o clube e esclareceu a situação. Não está em pé nenhum. Não foi exame, não foi só uma conversa com o departamento médico. Mas não foi exame feito pelos médicos sobre mim, não, afirmou Dedé. A jornalista Juliana Sá, do Globo Esporte, antes do Jogo das Estrelas, evento promovido por Zico no Estádio Luso Brasileiro nesta terça-feira. A ideia inicial do Botafogo era realizar exames e assinar um contrato de produtividade com o zagueiro, mas a situação pouco avançou.
E aqui no Twitter vemos uma questão, as palavras aí do Dedé. Já a jornalista Juliana Sá, em seu Twitter, diz o seguinte: o zagueiro Dedé, atualmente sem clube, acabou de passar pela área de imprensa e explicou um pouco dos contatos que teve com o Botafogo ao longo dos últimos dias. Nada de concreto houve para a vinda do zagueiro para o clube de General Severiano. Falando-se em renovações, já que o Botafogo dispensa nessa última nessa temporada de 2021 muitos jogadores, a barca do Botafogo vem crescendo substancialmente. O Botafogo vai renovar com Douglas Borges, né, goleiro alvinegro contratado junto ao CRB no início da temporada por bases atuais, e ainda tem Toyama e Barreto, além, obviamente, do Marco Antônio, jogador pertencente aí ao Bahia. O Botafogo definiu a permanência de mais um jogador do atual elenco. O goleiro Douglas Borges vai renovar pelas bases atuais da temporada. A informação é do repórter Thiago Veras, da Rádio Tupi. Além dele, o clube ainda tenta manter os volantes Luiz Oyama, do Mirassol, Barreto, do Criciúma e Marco Antônio, do Bahia. Porém, estas situações são mais complicadas, uma vez que os clubes de origem vão querer compensação financeira para liberar os atletas. Cadê? E é isso, galera. Deixa eu ver outra notícia, né, a qual eu prometi para vocês para encerrar. Deixa eu ver qual foi. Galera, a possível chegada aí de um atacante de lado para o Botafogo, uma das poucas contratações que foram a pedido do atual técnico alvinegro, por se tratar de um atleta que trabalhou com Anderson Moreira. Botafogo tenta aí a sua contratação junto à equipe de Goiás. Discreto no mercado, o Botafogo vê Vinícius Lopes como o jogador mais perto de ser contratado para 2022. Enquanto espera a concretização da operação da Sociedade Anônima do Futebol, a SAF, e os primeiros aportes do investidor John Textor, o Botafogo atua de forma discreta no mercado da bola. No entanto, apesar do momento de transição, a diretoria alvinegra vê o atacante Vinícius Lopes, de saída do Goiás, como possível primeiro reforço para a temporada 2022. A informação foi publicada pelo GE Globo na madrugada desta terça-feira, 28 de dezembro. Em meio às sondagens e propostas apresentadas pelo clube nos últimos dias, Vinícius Lopes é quem está mais perto de fechar com o Botafogo, segundo a reportagem. Já há um acerto entre as partes e os últimos detalhes da negociação estão sendo alinhados para a assinatura então de seu contrato. Vinícius Lopes tem atualmente 22 anos e é cria da base do Goiás. Na temporada 2021, disputou aí 18 partidas e marcou 5 gols. Com a camisa do clube esmeraldino, em 2020 foram 6 gols e 4 assistências. Em 39 jogos, ele trabalhou com o técnico Anderson Moreira no ano passado. Beleza, galera. Esse foi o informativo botafoguense do canal Thiago Crítico Alvinegro. Espero que tenham gostado. Peço desculpas para vocês por não realizar no dia de hoje, nessa terça-feira, tá, 28 de dezembro de 2021, a live que eu estaria, né, que foi prometida por mim com meu amigo Bruno Soro, tá? Mas infelizmente, por conta aí de problemas de saúde, eu, Thiago Crítico, não estarei realizando a live nesse momento. Gostaria de agradecer agora novamente aos meus 314 inscritos pelo carinho e peço a ajuda de todos para que juntos possamos aí ultrapassar as barreiras, né, que impedem Thiago Crítico de ser monetizado no YouTube. Temos atualmente 314 inscritos e gostaria da ajuda de vocês para ultrapassarmos aí o limite mínimo imposto pelo YouTube, que é de 1.000 inscritos. Se você ainda não é inscrito no canal Thiago Crítico, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe esse e demais vídeos do Thiago Crítico Alvinegro para mais botafoguenses assim como eu, assim como você, para que esta estrela solitária nunca se apague, tanto no meu peito como também do glorioso Botafogo. Então, galera, obrigado por tudo, obrigado pela ajuda, tá? O meu objetivo primeiro, que era ultrapassar a barreira dos 300 inscritos, foi alcançada. Agradeço a todos os agora 314 inscritos pela ajuda e pelo carinho.
E aqueles que ainda não são inscritos, peço a ajuda de vocês mais uma vez para ultrapassarmos aí a marca dos 350, 400, 500, 1000 e assim por diante. Beleza, galera? Tamo junto, até o próximo vídeo. Fui. E amanhã, se caso eu estiver em condições melhores do que as atuais, prometo a vocês que estarei fazendo uma live talvez à tarde, sozinho, única e exclusivamente, deixando alguns detalhes do Botafogo aí bem acessíveis a vocês, ou fazendo um vídeo aqui deixando as informações do nosso glorioso, beleza? Tamo junto, fui, muito obrigado, até o próximo vídeo.